Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Elemento, pântanos e lagoas. Domínio, vida, morte e saúde. Já vou falar disso também. Metal é o chumbo. A erva, uma das principais que eu adoro e tem aqui na nossa região em abundância, é o manacá. A flor sagrada são as rosas rubras, que é dificílimo de achar, tá, gente? Porque a rosa rubra seria um vermelho quase negro, escuro. É muito difícil da gente encontrar aqui. E para os banhos, a gente pode usar manacá, folha de berinjela, pétala de rosa rubra, melão de São Caetano, que é amargo, folha da fortuna, e ele vai citar mais algumas, inclusive, na obrigação. A obrigação de Nanã aqui no livro, se vocês forem ver, é uma obrigação muito bonita. Ela é feita em cima de uma barquinha, como se fosse uma barquinha de madeira com a esteira, aquela esteira que a gente usa para as obrigações, e depois, no final da obrigação, você entrega e a barquinha vai flutuando, né? Na lagoa, no lago onde você estiver entregando. É muito, muito, muito bonita, muito diferente, tá? Mas quando a gente fala que Nanã é o orixá da morte, gente, então, eu lembro lá da minha primeira associação. Nossa, então se eu sonhei com Nanã, quer dizer que alguém vai morrer. Tudo morre, tudo morre. A única coisa imortal é o nosso espírito. E a morte é um processo que cada vez mais a gente tem que ver e sentir como algo natural. A gente tem que aprender a tratar a morte com um pouco mais. Lógico, gente, eu não estou falando isso para não sofrer, para não chorar. Lá uma pessoa familiar, bem querido morreu. Não tem como, você chora, você fica triste, você fica desesperado um certo período e tudo mais. Mas, assim, depois de um tempo, assim, muitos na casa passaram por lutos, quase todos nós passamos, mas, assim, até mais recente, né? Nós tivemos, assim, eu passei, faz um ano já, né, que eu perdi meu tio, que era um segundo pai para mim, era uma pessoa muito próxima, muito. Então, assim, foi um baque muito grande. Outros filhos também que perderam aí, né, familiares próximos. E a avó, até um certo ponto, ela foi. Depois, um dia ela parou, olhou para mim e falou assim, falou para mim, não, falou para mim e para uma outra filha, né, porque eu escuto de junto, ela fala para mim. Ela falou assim, vocês, o que umbandista que vocês são? Vocês não acreditam na imortalidade da alma? Então por que vocês estão se namorando ainda? Não sabe que a pessoa vive? Eu sei, eu sei, mas eu não sinto. A diferença no nosso consciente, você sabe que a alma é imortal, que a pessoa não morreu, que ela está em uma outra vida, que ela vai desfrutar de uma outra vida com todas as suas coisas boas que tem do outro lado, seja em que plano ela tiver, né? Mas isso é o nosso consciente. Lá dentro a gente fala, mas não quero, mas por quê, etc. A gente fica naquela. Então, assim, ter plena confiança disso, ter consciência de verdade da imortalidade da alma. E isso a gente precisa ver evoluir nos nossos sentimentos com o passar do tempo, porque senão você não acredita em coisa nenhuma. Concorda? Eu concordo, porque é para mim, tá? Também. Não é para. Estou falando para vocês apontar dedo, não. Tudo que eu falo para vocês é para mim também, junto. Então, a pessoa ela continua sendo. Esse domínio de vida e de morte, que é o domínio de Nanã, é esse amparo que a gente fala, lógico, de morte, desencarne, então a gente pede amparo a Nanã para os nossos familiares, com certeza. Gente, o ponto de Nanã, que é um ponto de morte mesmo, quando morre alguém, né, da Umbanda, a gente tem um ponto que é um ponto, Deus me livre, para cantar aquilo sem chorar é um
trabalho muito grande, né? Então, é ela que faz parte. Mas se é ela, poxa, nossa, com certeza. Quem dera eu ter certeza de que quando eu morrer, Nanã vai me receber nos seus braços. Morri. Aí eu morri duas vezes, né? Morri aqui, morri depois, morri tanto chorar de emoção. Morro de emoção, gente. E ela é aquela, nesse aspecto de acalentar, aquela avó que cuida, aquela avó querida. Isso com certeza. É colo de vó. Nanã é colo de vó nesse aspecto do desencarne. Então, quando eu preciso, e morte, gente, morte é fim, tá? Morte é transição para uma outra coisa. Um relacionamento morre, um trabalho morre, um projeto morre. E você, às vezes, você precisa velar um projeto. Você fica lá anos trabalhando num projeto e o projeto não dá certo, né? Seja ele profissional, pessoal, e aquilo morre. E aí, quando morre, você vela e tem um luto em relação àquilo. É um processo de morte, entende? Então, além da vida e da morte, Nanã também está relacionada à cura. Porque é ela que, ó, sossega, acalma, tudo aquilo que está em processo de desequilíbrio. E a doença é um desequilíbrio, seja em que grau for, de que forma for. A nossa compreensão é muito pequena dos processos que a doença tem no corpo físico. Então, toda doença, ela pode ser acalmada, serenada, para ser melhor tratada por Nanã, que é a grande decantadora das energias. Por isso que a gente recorre muito a Nanã nos processos de cura. Quando a gente pede auxílio para cura, a gente pede muito a Nanã e o Obaluayê. Mas não porque vai morrer, entende isso? É porque Nanã ajuda a decantar, acalmar as energias desequilibradas que fazem nos adoecer. Bonito, né? E o Baluayê é a transformação. Então, é a pipoca. Já vamos falar dele, que vai ser o próximo. Tá? Datas comemorativas. 26 de julho, que é o dia de Santa Ana, que é o dia dos avós, é o dia dela, gente, não tem jeito. E o dia da Semana Consagrada Nanã é o sábado, aqui de acordo com a tradição do Pai Ronaldo. A forma de saudação. Saluba ou salubá, mas a gente fala saluba, nanã, né? Com saluba, nanã, os filhos saúdam a orixá desta forma. Cores representativas. A cor de Umbanda, a cor na Umbanda e no Candomblé talvez seja uma das mais unânimes de nanã, que é a cor roxa, ou lilás, ou a cor rosinha clara. Todos esses tons de roxo e lilás, tá? São dedicados a Nanã. Por isso que as flores e as frutas e as comidas de Nanã são muito fáceis de identificar. Para mim, é muito natural saber que uma coisa é de Nanã. Eu bato o olho, talvez seja que eu identifico com mais clareza. Tanto que eu vou até, tem fotos aí, dei uma olhadinha depois, acho que tem no site, né? Mas tem as oferendas de Nanã, eu faço muito a batata doce, que é de que cor? Poxa, eu faço a batata doce, eu faço como se fosse um purê, né? Eu faço as bolas assim, coloco dentro do repolho roxo, que também é de nanã, e enfeito com as flores. Violetinha, manacá, né? O manacá da serra, que eu gosto muito. A quaresmeira é de nanã. Todas essas ervas, gente, vocês podem fazer banho também, tá? Porque tudo isso é de nanã. Tudo isso é, ó, tem reserva de nanã? Então, a folha da batata doce, a berinjela é de que cor? É roxa. A folha da batata doce, a folha da berinjela também são de nanã. Então, todos esses roxinhos, a maioria vocês vão encontrar com facilidade. São ervas muito fáceis, muito simples de encontrar, né? As
nos trajes, e aí ele fala dos trajes, né? E ele fala, inclusive, que tradicionalmente os trajes de Nanã no candomblé eram muito simples, mais simples do que dos outros orixás. Por quê? Nanã e Obaluayê são orixás da simplicidade. Por isso, também não por coincidência, eles são regentes dos pretos velhos, gente. Então, quando você vê aquelas incorporações de Oxum com aquelas roupas que parecem de Sapucaí, está desvirtuando totalmente até o objetivo da incorporação, da vibração desse orixá. Mesmo no candomblé, tá errado. Quando você entende o fundamento da vibração do orixá, você bate o olho e você sabe que aquilo não condiz com o orixá sábio, simples e velho. Entende? O instrumento de culto é a mesma coisa. O instrumento de culto a gente tem lá na tenda. Olhem lá no nosso quartinho de santo, o nosso roncó. Na firmeza de Nanã tem o ibiri, tá? Ou ebiri, que parece uma vassoura torcida. E aí até o livro traz uma coisa muito interessante. O ibiri, na verdade, ele originalmente ele era uma vassoura. É a vassoura da bruxa. Não falei que Nanã é feiticeira? Pois então, feiticeira que tem vassoura e tudo. É a figura, deriva da bruxeleante figura da vassoura mágica. A princípio era apenas uma vassoura feita com talos da folha do desdezeiro, que simboliza a varredura dos restos dos mortos. Tá aí um outro campo de atuação de Nanã também, gente. Retirar toda o restante da energia de desencarnado. Então, porque muitas vezes a pessoa desencarna, mas as coisas estão imantadas com a energia daquela pessoa. E às vezes é preciso, você tem um imóvel, você precisa limpar aquela energia. Você precisa, às vezes, pedir a força de Nanã, porque a pessoa desencarna e alguns existem pessoas que ficam muito presas a esse plano. Então, Nanã vem para tirar, encaminhar para o seu plano. Nanã auxilia nesse processo. E a vassoura dela serve para tirar tudo que for resto, seja físico, seja espiritual, dos mortos, né? Então é muito bonita a simbologia de Nanã, tá? Um outro elemento também decorativo que eles usam para Nanã é a chave, tá? Por quê? Porque associa o Nanã também com São Pedro, e São Pedro tem a chave do céu, né? Então, a chave também é o elemento, ponto riscado de Nanã. E características dos filhos de Nanã. Nós não temos muitos filhos de Nanã na casa, né? Mas existem muitos filhos que são afins a Nanã. Vou até fazer um adendo aqui, deixa eu ver se eu tenho uns filhos, Nanã, ela não tá aqui, a filha tá aqui hoje. Nanã, às vezes ela tem eu não sei o que que é, tá? Não vou saber explicar, mas ela tem algumas coisas com algumas pessoas que ela pega e fala, não, você é meu. Ela não fala com essas palavras, mas a sensação que eu tenho é que quando ela pega, identifica aquele é meu. Quando ela diz aquele é meu, não quer dizer que você é filho, que o orixá de cabeça é nanã, não é isso. Mas quer dizer que você tem afinidade, que você tem a energia de nanã na sua coroa para trabalho. E ela identifica muitíssimo bem isso. Cadê? Eu tenho um filhinho de nanã, ele tá aqui hoje, né? Meu amorzinho, que é todo querido. E esse é filho de Nanã. E Nanã tem um. E aí pegou uma outra, agora esses dias que pegou a outra e falou: essa é minha. Não quer dizer que essa filha é de Nanã, mas quer dizer que você tem afinidade para o trabalho desta linha. Afinidade com a vibração de Nanã para trabalho. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão perceber que esses filhos têm mais afinidade com esses trabalhos na força de Naná. Nem todo mundo recebe Naná. Por quê? Porque não, né, gente? Nem todo. Ó, eu acho um disparate todo mundo querer receber todas as linhas.
Os filhos que estão com essa ideia na cabeça, vocês vão passar vergonha, para com isso. Nem todo mundo recebe boiadeiro, nem todo mundo recebe caboclo. Entende isso? Isso é absolutamente normal. Não é possível e não é provável que o médium trabalhe com todos os guias de todas as linhas. Isso não existe, gente. Para. Ah, eu posso sentir a vibração? Pode. Você sente a vibração, você sente a irradiação, você sente-se amparado por aquilo o tempo inteiro e às vezes no trabalho. Mas não que você vai ter um orixá de todos os, sabe assim, falangeiro de todos os orixás o tempo inteiro e vai trabalhar com todas as linhas. Não, não é assim. Isso é normal. Você pega num terreiro, você vai ter lá dois, três na nossa casa, por exemplo, que trabalham com nanã. Não tem problema nenhum com isso. Não forcem. É que às vezes o filho sente a vibração, sente a irradiação e acha que está incorporado. Por isso que eu fiz aqueles vídeos anteriores. É diferente, por favor, olhem, estudem quem não estudou isso. Irradiação não é incorporação. Muito atentos, tá? Até porque a incorporação de nanã não é uma incorporação fácil. Me quebra as pernas e as costas de um jeito que vocês não têm ideia da dor que me dá. É uma incorporação muito pesada. Não é pesada igual densa de Exu, de Pombagira. É pesada fisicamente. Parece que minhas pernas são pernas de elefante. É isso que eu sinto. Parece que é aquele peso, assim, que eu não consigo nem andar direito. Então, não é uma incorporação fácil e exige muita energia física. Muita mesmo, tá? Então, vão aprendendo a observar essas coisas, vão olhando, vão para vocês, inclusive, compreenderem. Mas o que que ela faz? Gente, ela distribui aquelas águas dela lá. Às vezes ela pega a água com as flores e faz e lava os filhos, às vezes lava as mãos, a maioria das vezes lava os pés. E aquilo é um descarrego, é uma limpeza. Então, você tinha alguma energia, coisa de morto perto de você, já vai tirando, já vai levando e levando para o cruzeiro das almas. Nós temos ali que o cruzeiro é cruzado para o Baluaê e Nanã, foi o vô que fez, entende? Já leva para o local. Ele, nosso cruzeiro é feito, inclusive, para isso. Característica, cadê meu? Só tem um hoje aqui, outro está à distância, né? Os filhos são muito amorosos, mas também muito egoístas. Os filhos de Nanã são muito possessivos e tendem a cercar os seus amigos. São aquelas pessoas que é meu precioso, sabe? Meu precioso, né? São rabugentos e costumam guardar no seu íntimo tudo aquilo que lhe faz. O filho de Nanã jamais esquece o que lhe faz, mesmo que depois lhe peçam desculpa. E eles começam sempre a tocar no assunto quando há oportunidade, sabe? Ó, lembra aquela vez, né? Você fez tal coisa comigo, ó, tá lembrando? É assim que é assim que funciona. Vestem-se muito bem um possuem um pouco a intransigência de algum. São resmungões e acham dificuldade em tudo que precisam fazer. Ai, parece que eu estou vendo a filha aqui. A filha, nossa querida, que é ausente. Esperando sempre que os outros façam ou resolvam os seus problemas. Por serem demasiadamente possessivos, não admite que seus filhos e familiares mais próximos tomem decisões sozinhos ou que seus companheiros saiam só, né? Então, são aqueles que gostam, né? Pegado. Nos pontos cantados, nós temos vários pontos que o livro traz, vários que a gente canta, inclusive na tenda, né? Eu gosto muito desse, daqueles são flores, nanã, são flores. Gosto, adoro esse ponto. Mas esse outro aqui talvez seja um dos meus favoritos. E como eu sempre incorporo, eu nunca canto. Mas é um dos meus pontos favoritos de nanã. Atraca, atraca, que aí vem nanã. Atraca, atraca, que aí vem nanã. Comida de santo. Aqui no candomblé,
É comum servir carneiro, galinha, galinha da Angola, cabra, bolo de milho ou arroz cozido em ponto de gelatina, né? O aberém, que é um bolo semelhante ao acaçá, feito em formato de bola, sempre condimentado, né? Por tradição, não se usam talheres na festa de Nanã, usando só as mãos. Por quê? Porque Nanã não admite metal. Então, você não come comida de nanã com talher. A gente faz, eu faço esse da batata roxa, tá? Mas minha mãe fez há alguns anos um doce de batata doce. Ah, isso é do candomblé, herança? Não. Gente, eu vou oferecer elementos daquele orixá. Então, se a batata doce é do orixá, então eu faço, é uma forma da gente ter a comida dela, né? Das pessoas poderem comer. Lembrando que comida de santo tradicionalmente é do candomblé. Na Umbanda, nós não temos tradicionalmente esse tipo de comida. São heranças, influências que nós temos do candomblé, tá? Ervas para banho. Além de todas aquelas que eu falei que não estão aqui no livro, tá? As ervas de nanã, ele coloca aqui alfazema, manjericão do campo, alecrim do campo, ele sempre coloca, né? O picão da praia, caroba ou carobinha. E depois ele descreve a sequência da obrigação, né? Então é muito bonito e saibam para que está sendo feito. Tem as fotos, tá? O livro, eu gosto dessa parte porque ele traz até as fotos. Eu vou a minha de Oxalá eu mandei para vocês. Agora eu estou preparando a de Xangô e de Ançã, mas a próxima é de Nanã. Quando eu fizer, eu mando as fotos, coloco no grupo para que vocês olhem, né, as obrigações, porque é realmente muito bonito. É um capricho, uma dedicação, é um sacrifício que a gente tem que ter nesses momentos, mas é uma coisa que vale muito a pena, né? E quando vocês forem, gente, fazer oração em casa, vocês forem fazer firmeza, quando vocês forem, lembrem sempre, o que que eu peço para a Nanã? O que que eu peço? O que que é vibrar? Aliás, o que que ela me dá? Porque ela não me dá, né? Eu que tenho que chegar até ela com a vibração, me aproximar o máximo possível da vibração dela. Então, essas características que eu falei, de paciência, de calma, de ajudar nos momentos de transição, passar de um estado para o outro, seja ele qual for, vocês peçam o amparo de Nanã. Vou mudar de emprego, é uma transição. Você tem que morrer um para nascer o outro. Isso às vezes é difícil, emocionalmente, mentalmente, né? Então, é um processo de transição. Toda transição é amparada por Nanã. Então, peça amparo de Nanã, firme a vela lilazinha, a vela roxa, às vezes é difícil de achar, né? Vai variando aí os tons do lilás. Peçam para Nanã. Eu, pessoalmente, eu peço muito para Nanã quando eu quero colo, quando eu tô desesperada, eu preciso de calma. Eu peço para Nanã, porque eu associo muito com essa imagem de vó mesmo, de dar colo. E a energia dela é muito boa, é muito tranquilizadora. Então, eu peço para Nanã muito sabe, sossego para sossegar, conseguir sossegar, conseguir serenar, decantar, eu peço sempre para Naná. Então, é, eu tenho um aqui que é semi-filho de Nanã, porque o Gustavo, ele leu, foi jogado búzios, se não me engano, no candomblé, e deu que ele era filho de Nanã, no candomblé. Ah, na Umbanda ele é filho de Iemanjá, mas ele tem uma afinidade gigante, 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 gigante com o Nanã. Tem, assim, um amor, um tudo. Então, as coisas de Nanã aqui em casa, ó, vocês olharem ali no meu congá, tem uma pedra enorme do lado de Nossa Senhora. Essa pedra é a pedra de Nanã, que é a ametista. Essa pedra é do Gustavo. Ele trouxe já de enxoval de macumba. Ele nem era um bandista, mas ele já tinha, ele nem sabia nada disso, mas ele já tinha aquele encanto, aquele fascínio com as coisas de Nanã.
E ele foi trazendo isso, né? Então, essa pedra sempre fica aqui no nosso congá, fica junto com a nossa. Toda vez que eu vou fazer, ele principalmente vai fazer as firmezas para Nanã, ele usa essa pedra, porque a pedra, gente, ela auxilia muito na irradiação da energia, né? E a energia, a vibração de Nanã, ela é sim uma energia que você pode utilizar em momentos fúnebres, em momentos de morte, de luto, mas ela é para muitas outras coisas. É um orixá que não pode ficar limitado à morte. Entende? Eu uso que para colo mesmo. Ai, minha mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso do colo, eu preciso de tranquilidade, eu preciso de saúde. Cura muito associada a Nanã. Eu sempre peço para cura para Nanã e para o Obaloaê. São os dois orixás que eu mais peço. E os banhos de Nanã, gente, são banhos muito bons para decantar as coisas. Ó, e para mudar de um lugar, de um estado, de uma situação para outra, essa transição. Então, os banhos de manacá, os banhos de violeta, até daquela violetinha mesmo, você pega só as florzinhas, pode fazer banho, não tem problema nenhum. Tá? Usem sempre, procurem, gente, ir intercalando os banhos para vocês verem como é que vocês se sentem, inclusive. Não façam sempre o mesmo banho toda semana da mesma erva. Inclusive, nas recomendações de banho para desenvolvimento, eu pedi para que vocês sempre intercalassem, né, os banhos semanalmente, para irem, inclusive, testando, vendo como é que vocês se sentem, o banho, ver se vocês gostam, tá? E isso ajuda, inclusive, a diversificar a percepção. E tem erva que pega num lugar, tem erva que pega em outro. A gente não consegue ver o nosso campo energético. Mas tem erva que pega num pedaço, tem erva que pega em outro, tem erva que pega num sentido, tem erva que pega em outro. Por isso que é importante a gente ir diversificando as ervas dos desenvolvimentos, principalmente, nas das gírias também, tá? Perguntas, colocações, experiências, coloquem, por favor, ao final do vídeo, sempre coloquem lá os comentários, coloquem as perguntas, eu sempre respondo. Os filhos que assistem comigo aqui ao vivo, né, sempre, eu vou pedir para vocês, gente, às vezes, passado um tempo, tem um vídeo que é bom vocês verem de novo, porque vocês esquecem ou vocês olham com outros olhos. Hoje, a nossa filha lá da Espanha, que está morando lá, mandou um áudio para mim falando assim: mãe, eu assisti um vídeo seu lá atrás, uns 2 anos atrás, que eu já tinha participado da aula, que falava sobre o medo, que é o vício, né? E ela falou: você não acredita, aquilo me caiu a ficha de um jeito. Na época eu nem lembrava, acho que estava assim. A gente está evoluindo, né, gente? Todo mundo. Todo mundo evolui. Ela falou, hoje eu escutei, eu entendi. Pronto. Ela falou, me deu, caiu a ficha, como se eu tivesse curado esse meu vício de medo, tal, tal. E ela foi falando, assim, da importância, às vezes, de ver as coisas. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu vejo os vídeos passados. Sabe por quê? Porque eu não lembro o que eu falei. Ai, que doida, mãe. Muita coisa, às vezes, vem por influência. Dependendo do que eu tô falando, eu, no outro dia, quando eu vou editar, eu falo, nossa, eu falei isso. Assim, tem coisa que eu já não fica tão claro para mim. Então, a gente precisa rever certas coisas periodicamente, inclusive com os olhos que a gente tem hoje, não que a gente tinha 2, 3 anos atrás. Então, busquem sempre, vão buscando outros materiais. Esse livro nós já estamos finalizando. Para a semana que vem eu já vou preparar, tá, a nossa próxima obra. Talvez seja um pouquinho diferente. Eu vou ver ainda se a gente vai tratar de mais um romance ou vai pegar algum outro livro de estudo, tá? Aceitamos sugestões. Alguns no canal da tenda já me pediram muito, já 2, 3 vezes, o livro do Tranca-Ruas. Esse livro é maravilhoso, só que é um livro. Ei, você precisa.
precisa assim se preparar literalmente para, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples de aceitar. Você fala assim, mãe tá doida, isso aí é coisa de coisa de alienígenas do passado, sei lá do que é isso. É meio fora da casinha, mas é um livro maravilhoso, um dos meus favoritos, na verdade. Mas eu vou pensar aí, vocês vão me falando. Espero que todos fiquem amparados com a energia de nossa mãe Nanã. Aproveitem o conhecimento de hoje para se tornar sabedoria amanhã. Não adianta só acumular, acumular, acumular e não aplicar, porque senão a gente fica só sabido e não fica sábio, né? Só conhece, mas não sabe vivenciar aquilo. Então, aproveitem as vibrações de nossa mãe Nanã e fiquem com a paz e com a tranquilidade dela. Saravá.